Ela estava abandonada nesse riachinho prestes a morrer, mas foi socorrida no seu último suspiro e tudo virou de cabeça para baixo na vida dos dois. Você lembra de um tempo em que a solidão era um manto? Antes de continuarmos essa história intensa e cheia de reviravoltas, se você se emocionar com essa narrativa de resiliência e a força de um resgate inesperado, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se inscrever no canal para não perder o desenrolar dessa jornada. Elias era um homem de rotinas rígidas. Acordava antes do sol desenhar as primeiras linhas cinzas no céu. O cheiro de café forte misturando-se ao orvalho que assentava sobre a relva alta. Seu lar, uma casa de madeira sólida construída pelo avô, ficava a quilômetros de qualquer vizinho, aninhada no vale onde o córrego das pedras descia rápido, frio e cristalino. Era ali, na margem do córrego, que ele iniciava suas vistorias diárias. Ele precisava checar as cercas, a pressão da água para a irrigação e se certificar de que nenhum predador havia chegado perto do rebanho noturno. Aquele trecho era tão familiar que ele poderia caminhar de olhos fechados. Mas naquela manhã de inverno, o ar gelado não trazia apenas o aroma da terra molhada e da grama recém-cortada. Trazia uma perturbação. Elias caminhava junto à moita densa de capim-elefante, logo após a curva do velho salgueiro chorão, quando seus olhos, acostumados à detecção de sutilezas, captaram algo escuro e disforme, algo que não pertencia à paisagem de pedras e água. Não era um tronco, nem um animal afogado. À medida que se aproximava, o coração de Elias, normalmente compassado e lento, começou a acelerar em um ritmo desconhecido. A figura estava meio submersa, presa entre raízes expostas e rochas escorregadias, onde a correnteza era mais forte. Era uma mulher. Ela vestia roupas escuras e pesadas que, encharcadas, a puxavam para baixo. Seu cabelo, castanho escuro e emaranhado, espalhava-se na água como algas. A única parte de seu corpo que não estava coberta pelo lodo ou pela água era um pedaço pequeno do rosto, incrivelmente pálido, contrastando violentamente com o barro seco em sua testa. Por um instante, que pareceu durar a eternidade de um relâmpago, Elias parou, paralisado pelo choque. Sua mente, treinada para resolver problemas de gado e colheita, falhou. Onde ela havia vindo? Como? O pânico foi breve, rapidamente substituído pela urgência bruta da sobrevivência. Ele sabia que se ela estivesse ali há mais alguns minutos, a hipotermia terminaria o trabalho que o abandono havia começado. Ele largou o machado que carregava e se ajoelhou na lama fria. A água do córrego chicoteava suas mãos assim que ele as mergulhou para segurá-la. Seu corpo estava pesado, inerte, mas ao toque, Elias sentiu um calor residual, a última chama de vida lutando contra a frieza da água. Elias a puxou com toda a força, os músculos gritando pelo esforço repentino. A lama dificultava o movimento, e por um momento ele temeu que ela estivesse presa. Quando finalmente conseguiu arrastá-la para a margem seca, ele a deitou sobre a grama úmida. Ela respirava, mas era um som assustador, um sussurro raso e irregular, quase inaudível sob o barulho da água corrente. Havia sangue, pouco, mas visível, na região da cabeça e nas pernas. Ele precisava tirá-la dali, imediatamente. Sua casa estava a pouco mais de 1 quilômetro, uma distância que ele cobriria facilmente em 10 minutos caminhando. Mas carregando aquele corpo pesado seria uma eternidade. Sem hesitar, Elias a pegou nos braços. Ela era menor do que parecia, frágil e mole, sem qualquer rigidez muscular. O cheiro de água podre e lama molhada subiu, misturando-se ao cheiro metálico e leve de sangue. O caminho de volta foi uma corrida desesperada contra o tempo e o frio que o penetrava, mesmo sob suas roupas grossas. Ele não pensava em quem ela era, apenas no imperativo de mantê-la viva.
Quando chegou à varanda da fazenda Beija-Flor, ele abriu a porta com um chute e a levou diretamente para a sala, depositando-a gentilmente sobre o tapete de lã diante da lareira ainda fria. O calor era o primeiro passo. Ele acendeu o fogo rapidamente, o estalido da lenha seca sendo o único som além de sua própria respiração ofegante e o respirar tênue da estranha. Ele usou uma tesoura para cortar as roupas molhadas e sujas, expondo a pele incrivelmente fria e cheia de hematomas. Ele a cobriu com todas as mantas que conseguiu encontrar, ligando um aquecedor antigo que guardava para os dias mais cruéis do inverno. O rosto dela era fino, de traços delicados, e a expressão, mesmo inconsciente, carregava uma profunda marca de dor. A cabeça dela estava ferida, e ele sabia que isso exigia mais do que seus primeiros socorros rústicos. Ele pegou o telefone fixo, o único meio de comunicação na fazenda, e ligou para o Dr. Ricardo, que morava na cidade vizinha, a 40 minutos de carro em estrada de terra. Ricardo, preciso que você venha agora. É uma emergência. Uma mulher. Eu a tirei do córrego. Está muito mal, Elias disse, a voz rouca pela tensão. Ricardo, acostumado às urgências rurais, disse apenas que pegaria a maleta e estaria lá o mais rápido possível. Enquanto esperava, Elias limpava a lama e o sangue da pele dela com panos mornos. Ele notou, ao limpar o pulso, a falta de qualquer joia ou relógio. Na verdade, ela não trazia nada que pudesse identificá-la. Nem carteira, nem documentos. O abandono era completo e ele deduziu com um arrepio intencional. Alguém a havia deixado ali para que morresse, levada pela correnteza ou sucumbida ao frio. Quando o Dr. Ricardo finalmente chegou, seu rosto era um mapa de preocupação. Ele era um homem grande e grisalho, com décadas de experiência salvando vidas naquele vale. Ele examinou a mulher em silêncio por um longo tempo, medindo a pulsação fraca e checando os ferimentos. Elias, ela está à beira do precipício. A hipotermia é severa e o ferimento na cabeça precisa ser observado. Não quebrou nada grande, mas a pancada foi violenta. Pelas escoriações e a forma como a encontrou, ela foi arrastada, ou talvez jogada, Ricardo disse, confirmando o temor de Elias. Você fez certo em aquecê-la. Se tivesse demorado mais 5 minutos, ela estaria morta. Ricardo aplicou alguns medicamentos para estabilizar a temperatura e a pressão arterial, fez um curativo na ferida da cabeça e preparou uma bolsa de soro. Eu não posso levá-la para o hospital na cidade, Elias. Não neste estado. Ela não suportaria a viagem agora. Precisamos estabilizá-la aqui. Ela precisa de monitoramento constante, de 10 em 10 minutos, por pelo menos 48 horas. E se a febre subir, você me liga imediatamente. Eu volto ao final da tarde. Elias concordou, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Sua vida metódica havia sido estraçalhada. Ele era agora o guardião da vida de uma total estranha, uma sobrevivente misteriosa que carregava consigo uma história de violência e desespero. Ricardo se foi, deixando para trás o cheiro forte de desinfetante e a presença silenciosa e frágil da mulher. A casa de Elias, que antes exalava o aroma neutro de madeira e fumo, estava agora impregnada de cheiros de farmácia e do calor úmido que ele tentava manter. Elias sentou-se na cadeira de balanço ao lado da lareira. Ele não podia sair para a fazenda. O milharal, o gado, tudo teria que esperar. Ele observou o rosto dela sob a luz fraca. Ela parecia ter 20 e poucos anos, talvez. Era assustadora a vulnerabilidade dela. Ele, que nunca havia cuidado de ninguém além de si mesmo, agora estava encarregado de trazê-la de volta do abismo. As horas se arrastaram lentamente, medidas apenas pelo som suave do gotejamento do soro e o ritmo de sua própria vigilância. Ele trocava os panos quentes, verificava a testa febril e a observava em busca de qualquer sinal de consciência.
Em um momento, por volta do meio-dia, ele viu uma ligeira contração na mão dela, a única reação desde que a resgatara. Ele se inclinou, esperançoso. "Você consegue me ouvir?" Ele perguntou em um sussurro grave. Não houve resposta, apenas o movimento involuntário do dedo, mas aquilo foi o suficiente. Era um sinal de que a luta ainda estava acontecendo. No final da tarde, Ricardo retornou e trouxe consigo uma injeção de antibióticos e mais instruções detalhadas. Ele achou que ela parecia ligeiramente melhor, o tom da pele menos cinzento. "Você está sendo um anjo, Elias. Se ela sair dessa, será por sua causa", disse Ricardo. "Eu sei que é um fardo pesado, mas agora ela depende de você, e rezo para que ela se lembre de quem a fez isso." Ricardo passou a noite na fazenda, garantindo que as primeiras dores fossem controladas e a febre se mantivesse baixa. Na manhã seguinte, ao partir, ele avisou Elias que, se ela despertasse, ele deveria ser cuidadoso com as perguntas. O trauma físico era grave, mas o emocional, ele temia, seria ainda maior. Elias ficou novamente sozinho com a estranha. Ele a chamou mentalmente de moça do córrego. Ela jazia ali, um lembrete vivo de que o mundo selvagem e cruel existia muito além das cercas de sua fazenda. Ele descobriu um lado de si que não sabia existir, a paciência meticulosa e uma compaixão profunda e avassaladora. Ele passava os dias limpando, trocando o soro, aquecendo o quarto e alimentando-se apenas de pão e café. Seu corpo doía pela falta de sono, mas a imagem dela respirando na água gelada o impedia de descansar. Na terceira noite, o ponto de virada veio de forma sutil. A lareira crepitava e Elias cochilava na poltrona exausto. De repente, ele ouviu um som que não era o vento ou o fogo. Era um gemido baixo, seguido por um murmúrio fraco. Elias saltou da cadeira. Ele estava de pé ao lado da cama antes mesmo de sua mente registrar completamente o evento. Os olhos dela estavam abertos, não estavam focados, mas estavam abertos, úmidos e vazios. Ele se aproximou com cautela. "Está tudo bem. Você está segura. Você está na fazenda Beija-Flor. Eu te encontrei no córrego." Os olhos dela piscaram lentamente, lutando contra o peso da inconsciência. Ela tentou falar, a garganta seca. Elias pegou um copo d'água e cuidadosamente levantou sua cabeça, dando-lhe pequenos goles. Ela engoliu e tossiu, o esforço fazendo-a gemer. "Quem é você?" ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ela o olhou, e por um breve momento, Elias viu um lampejo de terror. Então ela murmurou, a voz quase ininteligível, uma única palavra que quebrou o silêncio e definiu o terror que a perseguia. "Foge!" Ela tentou mover a mão como se quisesse avisá-lo. "Eles vão achar." Elias sentiu um frio na espinha, um pressentimento que nada tinha a ver com o inverno. Não era apenas uma vítima, era uma fugitiva, e seu resgate, ele percebeu naquele instante, não apenas salvou a vida dela, mas colocou em risco a sua própria paz e talvez a sua vida. O passado dela estava prestes a invadir a fazenda Beija-Flor com violência, e tudo que ele conhecia estava prestes a virar de cabeça para baixo. Ele teve que tomar a primeira decisão crucial. Ligaria para Ricardo e para a polícia, ou esconderia a sua existência, garantindo a sua segurança, mas também a sua total cumplicidade com o mistério que ela representava. Elias sabia que não havia tempo para hesitar. Ele precisava garantir que ninguém soubesse que a moça do córrego estava viva. Ele olhou para o corpo frágil dela, o medo dela ecoando em sua própria alma. A palavra "foge" era um fantasma frio que se agarrava à sua garganta, transformando o ato de caridade em um pacto sombrio. Elias não podia chamar a polícia. Se aqueles que a procuravam fossem tão perigosos quanto o terror em seus olhos sugeria, envolver as autoridades só a colocaria em maior risco, expondo-a a um sistema lento demais para protegê-la. E pior, traria a violência para o limite pacífico da fazenda Beija-Flor.
A discrição era a única arma dele. Ele agiu com a urgência desesperada de um homem que enterra um segredo. Com cuidado extremo, ele a envolveu na manta que havia trazido do celeiro, sentindo o choque entre a temperatura glacial da pele úmida e o calor febril que irradiava de seu tronco. Ela era mais leve do que parecia, uma fragilidade chocante de ossos sob a pele fina. Ele a levantou nos braços, sentindo o peso da responsabilidade, e começou a subida árdua para a casa principal. O único lugar seguro era o quarto de hóspedes, escondido no final do corredor lateral, longe dos ruídos e do trânsito de Ricardo, o capataz. Era um cômodo que raramente via a luz do sol, fresco e silencioso, voltado para o pomar de jabuticabas, o lugar perfeito para o isolamento. Ao entrar, o cheiro de mofo e terra molhada que a envolvia contrastou com o aroma de alfazema do linho limpo. Ele a deitou na cama e ela gemeu, um som baixo e gutural que parecia a última nota de um instrumento quebrado. Foi então que Elias enfrentou a extensão total do desastre. Ele precisava limpá-la. Com uma tigela de água morna e uma toalha macia, ele começou o trabalho meticuloso. A sujeira do riacho e o sangue seco disfarçavam a gravidade de seus ferimentos. Ao limpar a lama do braço esquerdo, ele viu. Não eram apenas arranhões e hematomas de uma queda. Havia marcas circulares e profundas em seus pulsos, escuras contra a palidez de sua pele, sugestivas de amarras, talvez, e cordas ou algemas apertadas por muito tempo. Aquilo não era um acidente, era fuga de cativeiro. Um arrepio percorreu Elias, misturando a repulsa pela violência sofrida com a raiva fria contra os agressores invisíveis. Ele teve que morder o lábio para conter a fúria e manter o foco no cuidado. Os ferimentos na perna eram superficiais, mas a febre estava subindo e seu corpo tremia incontrolavelmente, um calafrio que parecia vir de dentro. Ele aplicou antissépticos que encontrou no velho kit de primeiros socorros de sua mãe, enfaixando as áreas mais atingidas. Enquanto ele trabalhava, ela abriu os olhos brevemente. Eram de um castanho intenso, mas agora turvos pela dor e pela febre. "Está tudo bem", ele sussurrou, a voz dele não soando mais como a voz de um fazendeiro, mas como a de um guardião. "Você está segura. Eu não vou deixar que te achem." Ela piscou, e uma lágrima rolou lentamente, deixando um rastro limpo na sujeira que ele ainda não havia alcançado no rosto dela. Ela não falou mais, mas o terror persistente nos olhos era a sua resposta. Na manhã seguinte, o sol mal havia surgido quando Elias acordou, exausto, mas alerta. Ele havia dormido numa poltrona rígida no canto do quarto. O silêncio era absoluto, perturbado apenas pela respiração irregular dela. Ele precisava de suprimentos médicos melhores e comida leve, mas ir à cidade representava um risco. Se ele comprasse bandagens e antibióticos em excesso, a farmacêutica, Dona Marta, que conhecia a rotina de todos, certamente comentaria. A discrição exigia subterfúgios. Ele desceu e encontrou Ricardo na cozinha tomando café. O cheiro de café forte e pão quente era um contraste brutal com o ambiente febril que ele acabara de deixar. "Bom dia, Elias. Pareceu que um furacão passou por você", Ricardo comentou, observando as olheiras fundas de Elias. "Noite ruim, Ricardo. O gado está dando trabalho. Precisei ficar de olho no bezerro novo." Elias mentiu com facilidade surpreendente, embora o gosto da falsidade fosse amargo. "Você devia ter me chamado." Não, eu resolvi." "Escuta, preciso que você vá à cidade por mim. Minha alergia atacou de novo, sabe? Preciso de alguns medicamentos fortes e também preciso de alguns itens de limpeza específicos. E traga sorvete de limão. Ajuda na garganta." Ricardo franziu a testa. "Sorvete de limão no meio do inverno? É o único que alivia, Ricardo. Só confie em mim. Faça a lista de compras que está na mesa, mas acrescente gaze, antisséptico para cavalos e 2 caixas de paracetamol. Diga que é para a gripe que está pegando a gente na fazenda."
Elias se esforçou para parecer casual. Ricardo assentiu, embora confuso. Elias sabia que a desculpa do antisséptico para cavalos era a chave. Na fazenda, tudo era sempre para o gado. Assim que Ricardo saiu, Elias correu de volta para o quarto. A febre dela estava mais alta. Ele forçou a ingestão de um pouco de água adoçada, sentindo a pele dela queimar sob seu toque. Ele ficou ali, sentado ao lado dela, observando a expressão de dor que contorcia seu rosto. Horas depois, quando Ricardo retornou, Elias estava no pátio fingindo consertar uma cerca. Ele recebeu os suprimentos e se escondeu rapidamente. Ele preparou uma sopa simples e levou para ela cuidadosamente. Quando ela finalmente acordou, horas mais tarde, o sol da tarde pintava listras douradas no chão de madeira. Ela o olhou, e a névoa em seus olhos havia diminuído ligeiramente. Onde estou? Ela perguntou, a voz mais audível, mas ainda rouca. Na minha casa. É a fazenda Beija-Flor. Você está em segurança. Eu sou Elias. Ela demorou um longo momento, parecendo absorver a informação. Ela não tentou se levantar, mas seus olhos examinavam cada canto do quarto. Por que você não chamou a polícia? A pergunta era direta, carregada de desconfiança e sabedoria dolorosa. Porque você me disse para fugir. Você parecia mais assustada com eles do que com a morte. Eu entendi. Se eles te acharem, você não estaria segura em lugar nenhum. Aqui é só você e eu, e ninguém mais. O silêncio dela foi a confirmação que ele precisava. Ela confiaria nele não por ser bom, mas por ser cúmplice e discreto. Qual é o seu nome? Ele perguntou suavemente, estendendo a tigela de sopa. Ela hesitou. O medo cruzou seu rosto novamente, a luta entre esconder sua identidade e aceitar a ajuda. Finalmente, ela aceitou a tigela, seus dedos pálidos tremendo. Meu nome é Lídia, ela murmurou, e o som de seu nome no silêncio do quarto foi um pequeno sino de esperança e um enorme peso de perigo. Naquele instante, Elias percebeu que havia cruzado a fronteira irreversível. Ele não era apenas um resgatador, mas o guardião de um segredo vivo. Sua vida tranquila havia se dissolvido, substituída por uma rotina de vigilância constante, mentiras e cuidados intensos. Ele havia colocado sua fazenda e sua existência inteira à disposição de Lídia, e o mistério sobre quem a estava caçando era uma sombra que crescia a cada hora. Ele sabia que o inverno acabaria, mas a escuridão que Lídia trazia consigo estava apenas começando a invadir a luz da fazenda Beija-Flor. A tensão entre o alívio de tê-la segura e o pavor da descoberta era um fardo que ele carregava sozinho, fortalecendo, paradoxalmente, a ligação inesperada entre os dois. O fazendeiro compreendeu que ela estava abandonada nesse riachinho prestes a morrer, mas foi socorrida no seu último suspiro e tudo virou de cabeça para baixo na vida dos dois, mudando a solidão pela vigilância constante e um medo visceral. Você lembra de um tempo em que a solidão era apenas um murmúrio distante, não uma muralha erguida contra o mundo? Elias, o fazendeiro recluso, e Lídia, a mulher misteriosa que agora revelava seu nome, estavam presos juntos nessa muralha. Se você está acompanhando essa história, deixe seu like para sabermos que a resiliência deles te tocou. E comente de qual cidade você está assistindo essa jornada de fé e risco. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o desenrolar desse drama intenso. Lídia tomou a sopa devagar, o calor se espalhando por suas veias exaustas. O nome, Lídia, pairava no ar úmido do quarto como a única verdade sólida que Elias possuía. Ele observava a forma como ela comia, cada movimento medido, cada gole uma vitória contra a morte. Seus dedos já não tremiam tanto, e o medo que a cobria como uma mortalha úmida começava a se encolher, substituído por uma cautela fria e racional. O silêncio entre eles não era mais vazio, mas repleto de perguntas não feitas e respostas perigosas.
As semanas seguintes se arrastaram, o inverno apertando sua garra sobre a fazenda Beija-Flor. As manhãs eram uma névoa cinzenta e gélida. O cheiro de eucalipto fervido e ungüentos de ervas misturava-se ao aroma constante de fumaça de lenha e pão recém-assado. Elias estabeleceu uma rotina implacável: alimentar os animais antes do amanhecer, checar os limites da propriedade, cuidar da casa e, o mais crucial, cuidar de Lídia. Ele limpava as feridas dela, trocava os curativos com uma delicadeza que jamais soubera possuir, e a cada toque, a fronteira entre o estranho e o protetor diminuía. Ele viu, sem perguntar, as cicatrizes antigas que não eram fruto do riacho, mas marcas de uma vida de lutas anteriores, sulcos finos e brancos que contavam histórias de violência e sobrevivência. Lídia, por sua vez, começou a se mover pelo quarto, primeiro apoiada nas paredes de madeira, depois caminhando devagar. A palidez deu lugar a uma cor fraca, mas persistente nas maçãs do rosto, e seus olhos, antes turvos de dor, adquiriram um brilho duro e alerta. Ela notava a dedicação silenciosa de Elias, a forma como ele reforçava as trancas das portas ao anoitecer, e o peso de um rifle de caça que repousava sempre ao alcance de sua mão. Ela entendia a linguagem da vigilância. Certa noite, enquanto Elias preparava o fogo na sala, Lídia o chamou. Ele parou, a lenha suspensa. Ela estava sentada na cama, envolta no cobertor pesado que ele havia lhe dado, a luz trêmula da lamparina destacando os contornos de seu rosto. "Você arriscou tudo por mim, Elias." "Por quê?" ela perguntou. Sua voz era rouca, mas firme. Ele hesitou, olhando para o fogo. "Eu não sei. Talvez eu não quisesse ter que viver com o som de um grito que ignorei. Ou talvez eu apenas estivesse cansado da solidão. De qualquer forma, você está aqui agora, e eu não costumo deixar minhas responsabilidades pela metade." Ela sorriu, um movimento tênue que mal alcançou seus olhos. "Você não é um homem simples. E você, Lídia? Quem é você de verdade? E o que você fez para que estivessem dispostos a te deixar para morrer naquele frio?" 1 mês após o resgate, a paciência de Elias começou a se esgotar, não por cansaço, mas por necessidade de estratégia. Ele precisava de dados para lutar. Ele sentou-se na beirada da cama dela, a luz da lamparina iluminando a seriedade de seus olhos. "Ele precisa saber quem a está caçando, Lídia. Minha vida e a minha fazenda estão em jogo. Se eles são apenas bandidos, podemos planejar. Se são algo mais, preciso me preparar para fugir ou lutar." Lídia olhou para ele, o medo a deixando tensa. Ela respirou fundo, o ar frio em seus pulmões doía. "Eu não posso te contar tudo, Elias. Você não entenderia o alcance disso. Não é a polícia que me persegue. É algo pior, muito pior. Pior como? Assassinos de aluguel?" Ela assentiu, um movimento quase imperceptível. "Pessoas que pensam que a lei não se aplica a elas. Figuras muito poderosas. Eu era uma advogada em Brasília. Eu trabalhava para o governo, na verdade, para um grupo que investigava desvio de verbas e corrupção em larga escala. Eu vi coisas que não podem ser contadas. Por isso, eu estava fugindo. Eles não queriam que eu vivesse para testemunhar. Eu tenho documentos, cópias de evidências que podem derrubar pessoas muito, muito grandes." O silêncio engoliu a confissão. Elias sentiu o suor frio escorrer pelas costas, apesar da temperatura baixa do ambiente. Ele tinha se envolvido numa disputa de poder que estava muito além da cerca de sua fazenda. Uma luta de vida ou morte que cruzava os caminhos da justiça e da política suja. Ele pegou a mão dela, não como um amante, mas como quem faz um juramento. A pele dela era fria, mas forte. "Eu não te salvei para te entregar. Eu vou te ajudar a terminar o que começou. Mas se eu não souber com quem estamos lidando, nós dois vamos morrer sem utilidade. Me diga o que eles querem. Onde estão esses documentos?"
Lídia cedeu, exausta pela luta interna. Ela descreveu uma vasta rede de corrupção envolvendo figuras importantes da capital, um esquema de desvio de terras e dinheiro público que, se revelado, causaria um terremoto político. Ela era a testemunha-chave que havia sido silenciada, dada como morta após uma emboscada na estrada que a levaria a um esconderijo seguro. Os documentos estavam escondidos em um lugar que nem mesmo Elias imaginaria, uma pequena caixa de metal enterrada sob uma figueira centenária a 100 quilômetros dali. O acesso a eles era, por enquanto, impossível devido ao rigor do inverno. A cada palavra, Elias via a fragilidade dela se desvanecer, revelando uma força de aço. Ela não era uma vítima fraca, mas uma sobrevivente que carregava informações explosivas. O mistério havia se transformado em responsabilidade política e moral. A fazenda Beija-Flor não era mais um refúgio, mas um bunker. Eles passaram as semanas seguintes no sigilo da casa. Eles olhavam o mapa de sua fazenda, planejando rotas de fuga, estabelecendo sinais de alerta. Elias percebeu que a maneira mais segura de protegê-la era capacitá-la. Ele começou a treiná-la. Ele ensinou Lídia a limpar e recarregar o rifle, a atirar com precisão em alvos improvisados atrás do celeiro, nos momentos em que a neve abafava o som. O aprendizado da arma, um ato de violência em potencial, era, ironicamente, o ato de maior confiança e intimidade entre eles. A intimidade deles não era sexual, mas era profunda, construída sobre a iminência da morte. Eles compartilhavam o mesmo medo, os mesmos objetivos e a mesma rotina. Elias passou a admirar a inteligência fria dela, a forma como ela memorizava detalhes de segurança e a resiliência de seu corpo que se curava rapidamente. Lídia, por sua vez, via em Elias não apenas um homem recluso, mas um pilar de integridade e coragem. Ele havia escolhido o caminho mais difícil, o caminho da dignidade, e ela se apegava a essa decência como a um colete salva-vidas. O longo e rigoroso inverno finalmente começou a ceder. O sol começou a aparecer com mais frequência, e o degelo da neve trazia consigo o perigo da mobilidade. Seus perseguidores poderiam retomar a busca com mais facilidade, agora que as estradas enlameadas permitiam a passagem de veículos. Elias estava cortando lenha perto do limite da propriedade, a cerca de 100 metros do riacho onde havia encontrado Lídia. O dia estava surpreendentemente calmo, apenas o som do machado rompendo a madeira. De repente, ele parou, o machado no meio do caminho. Seus olhos, treinados para ler os sinais da terra, focaram no chão lamacento. No meio do barro úmido, ele viu a marca. Não era de um animal, nem de um vizinho que poderia ter se perdido. Era o rastro nítido de uma bota de solado moderno e caro, que não pertencia a ninguém naquela região rural e isolada. A pegada parava ali, como se o portador tivesse apenas se demorado para observar a casa à distância antes de recuar cautelosamente. Não havia mais nenhuma marca, o que significava que a pessoa era treinada para cobrir o próprio rastro. Ele voltou para a casa, o coração martelando, sem fazer ruído. Ele não disse nada, mas Lídia percebeu imediatamente. Pela forma como ele fechou a porta, não apenas trancando-a, mas empurrando a mobília contra ela. Ela estava na cozinha preparando o café e viu a poeira úmida em suas botas. "O que foi?" ela perguntou, a voz baixa, mas firme. "Eles nos acharam?" Elias apenas jogou um punhado de terra molhada no chão da cozinha, revelando a silhueta do solado. "Alguém esteve aqui, Lídia. Hoje ou ontem. Estiveram observando. Não vieram para atacar, vieram para confirmar. O jogo mudou. Eles sabem que você está viva, ou pelo menos desconfiam que o corpo nunca foi encontrado. Agora, cada som, cada luz que acendemos é uma traição. Precisamos de um plano de contingência, e ele deve ser acionado agora. A primavera trouxe a vida, mas também o perigo.
Nossa fé não pode ser apenas na sorte, ela precisa ser na preparação. O fazendeiro percebeu que ela estava abandonada nesse riachinho, prestes a morrer, mas foi socorrida no seu último suspiro e tudo virou de cabeça para baixo. Na vida dos dois, e essa virada agora exigia sacrifícios extremos. Você lembra de um tempo em que a tranquilidade era apenas uma cortina frágil, pronta para ser rasgada pelo passado? Se você está sentindo a tensão dessa história, deixe seu like agora, comente de qual cidade você está acompanhando este drama e se inscreva para não perder o desenrolar. Aquele punhado de terra úmida que Elias atirou no chão da cozinha era a prova silenciosa de que a paz havia terminado. O silêncio que se seguiu não era de descanso, mas de planejamento febril. Elias não precisou explicar o que significava a sola de bota militarizada, marcada na beira do riacho. Lídia, que já havia escapado da morte, absorveu a ameaça com uma frieza assustadora, como se o desespero tivesse se tornado um músculo atrofiado que ela podia usar novamente. O café borbulhava na cafeteira, um cheiro agridoce que contrastava com a realidade cortante que se instalava. Eles se moveram pela casa, não mais como amantes desfrutando de um refúgio, mas como dois soldados preparando-se para a linha de frente. Elias estava no quarto, abrindo o assoalho, puxando para fora uma caixa metálica que continha suprimentos de emergência e o velho rifle de caça do pai. Lídia, na cozinha, começou a separar os mantimentos não perecíveis: feijão seco, carne de sol, um pote de sal. Cada movimento era metódico, sem discussão, uma dança de sobrevivência que eles ensaiavam desde o primeiro dia que passaram juntos. Nós temos que ir para as montanhas, sussurrou Elias, a voz grossa de preocupação enquanto limpava o cano do rifle. O abrigo que fiz há anos, você sabe, ele aguentará meses. Lídia colocou a mão no braço dele, impedindo-o de continuar. Seu toque era firme, quase exigente. Ela não estava mais fraca. Eu não estou fugindo de novo, Elias. Eu não posso viver como um fantasma, mudando de esconderijo para esconderijo pelo resto dos meus dias. Se eles me encontraram aqui, eles me encontrarão em qualquer lugar. Elias suspirou, o cheiro de óleo de máquina e pólvora velha envolvendo-o. Ele sabia que ela estava certa, mas a ideia de confrontar o perigo que a procurava por causa do que ela sabia, o poder que ela representava, fazia seu estômago revirar. Ele não era um homem de guerra. Era um fazendeiro, um restaurador de vidas perdidas, mas por ela ele seria o que fosse preciso. Nós não vamos lutar de peito aberto, ele disse, mas como uma promessa para si mesmo. Nós vamos atraí-los. Nos dias seguintes, a cabana se transformou em uma armadilha. Eles trabalhavam sob o manto da escuridão e da discrição, aproveitando os ruídos naturais da floresta para mascarar seus próprios. Elias ensinou Lídia a manusear o rifle, a limpar a arma, a sentir o peso do perigo no gatilho. Ele não a forçava, ele apenas a preparava. Ela aprendeu com uma determinação silenciosa, pois sabia que sua vida e a dele dependiam de sua capacidade de reação. O sol de primavera, que antes aquecia e trazia conforto, agora parecia um holofote que revelava suas existências. Elias instalou armadilhas rudimentares nas trilhas menos usadas, um sistema de alerta baseado em fios de pesca e pequenos sinos que só um ouvido treinado conseguiria ouvir à distância. Ele preparou um ponto de observação no topo da colina, perto do velho carvalho, onde ele podia monitorar a estrada de terra sem ser visto. A relação deles atingiu um novo nível de profundidade e intimidade sob a pressão da ameaça. Não havia mais espaço para o romance leve dos primeiros meses. Havia apenas a intensidade crua da parceria e do amor forjado na urgência. Eles dormiam em turnos, e quando se encontravam na escuridão, o contato não era apenas físico, mas um reafirmar constante da promessa que haviam feito um ao outro. Uma noite, enquanto Elias estava de vigia,
Lídia se aproximou com 2 canecas de chá de ervas quentes. O vapor subia, misturando-se à névoa fria da noite. Eles vêm por causa do que eu vi, não do que eu fiz, ela disse, fitando a escuridão. Eles querem garantir que os segredos daquele acidente, daquela corrupção, permaneçam enterrados. Elias pegou a caneca, o calor reconfortando suas mãos frias. Isso não me importa, Lídia. Seu passado não é meu inimigo. Meu inimigo é quem tentar te tirar de mim. Aquele momento, sob as estrelas cintilantes, foi mais uma confissão de amor do que qualquer palavra apaixonada. Foi a aceitação mútua de que o resgate no riacho não foi apenas um ato de bondade, mas o início de uma batalha compartilhada contra forças muito maiores do que eles. A tensão explodiu 3 dias depois. Elias havia se arriscado até a cidade vizinha sob o disfarce de vender algumas peles de caça, apenas para sentir o pulso da região. Ele voltou no meio da tarde, o rosto cinzento, o cheiro de fumaça de cigarro grudado em suas roupas. Encontraram, ele disse, fechando a porta com cuidado e olhando para o rifle que Lídia mantinha à mão. Encontraram a carcaça do carro que me procurava no dia em que te achei. O veículo foi abandonado e queimado a 10 quilômetros daqui. Eles não estão mais procurando por Lídia. Estão procurando por mim, a única testemunha viva de que o corpo não estava lá. A estratégia mudou drasticamente. Eles não podiam mais esperar que o inimigo viesse até eles. Precisavam se antecipar. Elias sabia que, se fossem pegos desprevenidos, o isolamento que os protegia seria sua ruína. Eu preciso sair, ele declarou, a voz grave e determinada. Eu preciso ver quem está nos caçando e descobrir o plano deles. Se eu for pego, eles virão direto para cá. Se eu sobreviver, teremos a vantagem. Lídia empalideceu. A ideia de ficar sozinha, mesmo com o rifle, reavivou o terror do abandono. Não, você não vai. Nós ficamos juntos. Se você for, eu vou. Não. Ele respondeu, tocando suavemente o rosto dela. Eu sou mais rápido na floresta. E eles ainda não me viram o suficiente para me reconhecer. Eu vou agir como isca, mas de longe. Você vai ativar o plano de contingência. Se eu não voltar em 48 horas, você pega os suprimentos e some na trilha do abrigo e nunca mais volta. Você está livre, Lídia. Essa era a parte mais difícil, a renúncia. Elias estava oferecendo a ela a liberdade que ele havia encontrado para ela, mesmo que isso significasse a perda dele próprio. Lídia sabia que ele falava sério. A dignidade que ele havia restaurado nela exigia que ela agisse com bravura e razão, não com desespero. Eles passaram a noite traçando o mapa, marcando pontos de encontro falsos e rotas de fuga alternativas. O cheiro de papel amassado e suor impregnava a sala. Pela primeira vez desde o resgate, Lídia chorou, mas eram lágrimas de gratidão e de medo controlado. Ela não implorou para que ele ficasse, ela apenas o ajudou a se preparar. Ao amanhecer, Elias estava pronto. Ele vestia roupas escuras e desgastadas, levando apenas uma faca de caça, um cantil e algumas barrinhas de cereal. Ele parecia mais forte, mais duro, a inocência do fazendeiro substituída pela determinação do protetor. Ele se ajoelhou e olhou profundamente nos olhos de Lídia. Lembre-se, o fogo purifica. Não deixe que o medo te consuma. Nós reconstruímos nossas vidas com fé e agora essa fé é a nossa armadura. Ele a beijou, um beijo de despedida e de promessa. O sabor de terra e coragem misturados. Lídia observou enquanto ele abria a porta, o ar frio da manhã invadindo a casa. Ele desapareceu na penumbra da floresta, movendo-se com a precisão silenciosa de quem conhece cada centímetro daquele mato. Lídia fechou a porta lentamente, o clique da fechadura soando imensamente alto. Ela estava sozinha novamente, mas desta vez não estava abandonada. Ela estava armada, preparada e carregava consigo não apenas a memória, mas a responsabilidade do homem que havia virado o mundo dela de cabeça para baixo para salvá-la. Ela caminhou até a janela, o rifle apoiado na mão, e começou sua vigília solitária,
pronta para se tornar a guardiã da sua própria redenção, encarando a escuridão que Elias havia ido enfrentar. A primavera havia chegado, trazendo não a promessa de flores, mas a inevitabilidade da batalha final. O fazendeiro fez. Ela estava abandonada nesse riachinho prestes a morrer, mas foi socorrida no seu último suspiro e tudo virou de cabeça para baixo na vida dos dois e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que a solidão era apenas um silêncio constante, quebrado apenas pelo vento na lavoura, e de como um ato de compaixão desesperado pode explodir a vida de dois estranhos, forçando-os a confrontar o pior do mundo e o melhor de si mesmos? Elias e Lídia encontraram esse ponto de virada no leito de um riacho barrento. Se você está acompanhando essa jornada de fé, coragem e amor improvável, deixe seu like agora e comente de qual cidade você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma história de superação como essa. Lídia permaneceu na janela, o peso do rifle a forçando a respirar fundo, a madeira fria da coronha em sua bochecha. O silêncio que se instalou após o fechar da porta não era o silêncio pacífico da fazenda, mas um vácuo preenchido pela tensão. O sol ainda não havia nascido, mas a penumbra era suficiente para transformar cada arbusto em uma ameaça e cada sombra em um inimigo em potencial. Ela ouvia o vento sussurrar através do mato e em sua mente repetia as palavras dele: "Não deixe que o medo te consuma." Sua vigília era fria e interminável, os minutos se esticando como elásticos velhos. Ela não estava apenas esperando, ela estava absorvendo o ambiente, memorizando as formas e os sons, treinando-se para ser a muralha que Elias havia prometido que ela seria. Elias, por sua vez, movia-se como uma sombra pesada e decidida. Ele não estava mais pensando em plantio ou colheita. A mente dele estava afiada pelo perigo, focada no rastreio. Ele conhecia cada trilha e cada esconderijo, e sabia que o homem que o perseguia era imprudente, movido pela vingança e pelo dinheiro fácil. O rastro estava fresco, um cheiro acre de fumaça de tabaco e suor misturado ao orvalho da manhã. Elias sentiu a pressão do ar mudar, a umidade mais densa perto da vala, onde sabia que o agressor se esconderia antes de um ataque. Ele tinha em mãos não apenas a arma, mas a responsabilidade de proteger o futuro que ele jamais imaginou ter. Seus passos eram lentos, deliberados, a terra macia sob suas botas, quase não registrando sua passagem. A cada passo, ele deixava para trás o Elias ingênuo que havia apenas sonhado com a paz, abraçando o homem que mataria por ela. Ele o encontrou junto à margem do riacho, que havia sido o cenário da salvação de Lídia, agora um lugar de julgamento final. O homem, alto e robusto, estava debruçado sobre a água, limpando o lodo de uma faca. A concentração do capanga era a sua maior falha. Elias não hesitou. Não houve gritos nem aviso. A ação foi rápida, brutal e limpa, a precisão cirúrgica de um homem desesperado que sabia exatamente onde o perigo morava. O som do tiro foi abafado pela densidade do matagal, mas reverberou na alma de Elias, como um sino de ferro. Ele assistiu o corpo tombar na água gelada, o lodo se misturando ao sangue, um ciclo violento que precisava ser interrompido para que a vida pudesse finalmente recomeçar. O fazendeiro parou ali, o cheiro de pólvora ardendo em suas narinas. O sol começou a rasgar as copas das árvores, jogando feixes dourados sobre o cenário. Elias olhou para o riacho, agora manchado, o local de um nascimento e uma morte, e soube que a ameaça externa havia se esvaído, mas a ameaça interna da violência ficaria com ele para sempre. Ele fez o que era necessário, cobrindo os rastros com a mesma diligência que usava para cobrir sementes na terra. Ele não sentia triunfo, apenas um peso sombrio e uma certeza fria. Quando Elias retornou à clareira, o silêncio havia mudado de novo. Não era o vácuo de tensão,
mas uma quietude exausta. Ele viu a figura de Lídia na janela, o rifle abaixado, a cabeça encostada na moldura. O alívio varreu-o como uma onda de calor, tirando a força de suas pernas. Lídia abriu a porta antes que ele chegasse à varanda. Seus olhos estavam vermelhos e cansados, mas havia uma chama neles que ele nunca tinha visto antes. Não o fogo da dor, mas o calor da vigilância cumprida. Ela não perguntou. A expressão dele dizia tudo. Havia terra, suor e uma sujeira que ia além da poeira da floresta, agarrada à sua alma. Venha, Elias assegurou. Um abraço de quem retorna de uma guerra íntima. O cheiro de pólvora e o cheiro dele, familiar e seguro, se misturaram no ar da manhã. Eles entraram na casa, sem dizer mais nada. A tensão não havia desaparecido por completo. Ela se transformara em uma compreensão mútua da escuridão que haviam cruzado. Naquela manhã, o banho não foi apenas para lavar a sujeira. Foi um rito de purificação. Elias observou a água escorrer pelo ralo, levando consigo o lodo, o sangue e a necessidade de violência. Lídia estava sentada na cozinha, o cheiro de café forte finalmente substituindo o cheiro de medo e pólvora. Ele se sentou à mesa. A luz do sol da manhã, agora brilhante e quente, inundava a sala, revelando a simplicidade do lar. Foi embora. Elias disse, a voz rouca. Apenas isso. A resolução. Lídia assentiu, olhando para a caneca. E nós? Nós ficamos. Ele respondeu. Não como antes, mas juntos. Aquele foi o verdadeiro ponto de virada. A violência havia sido um catalisador, forçando-os a sair de suas respectivas gaiolas de solidão e dor. Agora, despidos das ameaças externas, eles tinham que escolher ativamente o caminho a seguir. Lídia não era mais a náufraga socorrida. Ela era uma parceira que havia guardado o forte. Elias não era mais o fazendeiro recluso. Ele era o homem que havia sacrificado sua paz interior para proteger um amor inesperado. Nos dias que se seguiram, a fazenda tornou-se um refúgio. Eles trabalhavam lado a lado, reconstruindo não apenas o telhado que ele havia adiado por meses, mas a própria estrutura de suas vidas. Lídia descobriu uma satisfação física em limpar e replantar, seus dedos agora calejados e fortes. Ela não fugia do trabalho pesado, encarando a terra com a mesma resiliência que Elias. Eles falavam sobre o futuro sem as sombras do passado. Elias ensinou-lhe sobre as estações, sobre os ciclos de plantio e a paciência que a terra exigia. Lídia trouxe cores à casa, pequenos toques de vida que suavizavam o rigor espartano do fazendeiro. Um mês depois, o riacho corria cristalino novamente. As manchas haviam sumido, levadas pela correnteza. Eles estavam lá, sentados à beira, o som suave da água, um lembrete constante de como tudo havia começado. Lídia olhou para Elias, seus olhos profundos e calmos. Obrigada por me salvar. Ela sussurrou, a gratidão ainda fresca, mesmo depois de tanta turbulência. Elias segurou a mão dela, as palmas ásperas encontrando conforto. Você me salvou também. Ele disse, olhando para o horizonte, onde os novos brotos de milho se erguiam, verdes e promissores. Eu estava abandonado na minha própria solidão. Você virou a minha vida de cabeça para baixo para me mostrar que ela valia a pena. A vida não havia se tornado fácil, mas tinha se tornado real. A fé que eles haviam construído, cimentada na dor e na superação, era a base de sua nova existência. Eles aprenderam que a dignidade não vinha do que se possuía, mas da coragem de se levantar após cada queda. A resiliência deles não era apenas sobre sobreviver, mas sobre escolher florescer onde haviam sido plantados à força. Elias e Lídia, o fazendeiro e a náufraga, provaram que mesmo quando tudo parece perdido, o último suspiro de esperança, quando resgatado, tem o poder de revolucionar o mundo inteiro. Se essa história tocou seu coração e te inspirou a acreditar na força da resiliência e na dignidade humana, deixe seu like, compartilhe essa jornada com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para não perder a próxima história.
A vida deles virou de cabeça para baixo, mas encontraram a paz na reconstrução. Qual será o próximo milagre que testemunharemos juntos? A gente se vê na próxima história.